Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Gymcast. Hoje com a presença da Eli Miranda e vamos bater um papo sobre o mercado de cripto, sobre as mulheres no mercado de cripto, falar um pouquinho da história e vamos ver quais são os assuntos que vão desenrolar dessa nossa conversa. Eli, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Gymcast. Imagina. E, é um prazer. Super descontraído. Vamos lá, vamos ver os assuntos que você está a fim de abordar, mas eu acho que, primeiro, fala um pouquinho da sua história, a sua relação com cripto, de que mercado que você veio, para a gente entender um pouquinho mais. Claro. Bom, primeiramente, sou Wealth Builder aqui na Dynasty, né? A convite de vocês, já estava num outro mercado cripto, não tão a fundo quanto esse, e eu vim do mercado financeiro, vim do mundo do seguro. A primeira vez que eu ouvi falar em criptoativo, inclusive, eu estava no mundo do seguro. Comprou? Não. Na verdade, eu estava engessada dentro de um produto a qual eu podia explorar ainda o mundo, né? Mas quando eu estava lá com o pessoal em 2016, 17, que era um momento muito bom para se entrar, inclusive, eu fiquei muito cética. Também fiquei um pouco tentada na época, porque começou a dar aquele boom do Bitcoin de novo, né? Ah, vai subir, está subindo, não parava de subir. 2017, né? Que teve aquela corrida, né? Em 2016 eu tive o primeiro, aquele buchicho, aquele namoro, e aí em 2017, quem estava dormindo acordou e escutou o Bitcoin de novo, né? Mas mesmo assim, eu não comprei. E eu não comprei, na verdade, não foi pelo estímulo, ou pela vontade. Foi tão difícil na época que eu lembro que eu tentei entrar, fazer meus cadastros, né, para entrar na exchange, e eu não consegui, porque estava lotado e ninguém conseguia entrar, era fila de espera. Bom, conclusão, estava tão difícil que eu falei, não quero mais, e deixei. E aí me aprofundei mais ao tema depois, vi, né, o ano passado comecei a trabalhar no mundo cripto, me aprofundei mais, e aí sim eu falei, nossa, deveria ter sido um pouquinho mais incisiva, deveria ter esperado, por mais que não tivesse sido naquele mês, no outro. Eu acabei passando a mão e podia estar agora dando alguns pulos de alegria. Mas faz parte, eu acho que nunca é tarde, né? Não, eu acho que você falou um negócio interessante que é ceticismo, né? E nessa caminhada nossa, desde 2016, no mercado cripto, a gente viu muito ceticismo, né? E, para mim, o ceticismo ele anda muito próximo do desconhecimento, né? Da falta de informação. A pessoa, ela se classifica cética quando ela não entende. E ela prefere se posicionar, não, eu sou cético. Não entendeu. Você não entendeu. Quando a pessoa entende o fundamento das criptomoedas... E, às vezes, além de ser a falta de informação, é por ter feito algo que está arrependido também. Exato. Então, né? Uma justificativa interna, né? Isso, eu não... Não entrei porque eu sou cético. E aí você vê subindo, você começa a suar e você fala, eu continuo cético. Eu tenho que ser muito sincera. Seria um absurdo eu falar que eu não entrei porque eu não acreditava. Sim, em 2016 eu falava, mas o que é isso? Não, mas como assim? Não, isso não pode ser. Eu confesso, desculpa até como eu bate-papo, desculpa de te cortar aqui. Mas eu acho que todos nós temos um momento de ceticismo. E quando você vê o Bitcoin, eu vi gente que entrou a $100, tá? Conheço gente que entrou até menos. Eu também conheço pessoas que entraram até menos. E eu, mesmo sabendo quando elas entraram, eu admito que eu não teria entrado naquele momento. Então, mesmo $100 e tal, o pessoal, eu teria entrado. Não, eu não teria entrado. Pela segurança, inclusive, porque não existia nada que desse base que aquilo realmente ia dar certo. Sim. Em larga escala. Então, era praticamente um experimento naquela época, né? Hoje a gente tem um security muito forte dentro do mercado para você entrar, você ter... E, além de informação, as exchanges em si hoje são muito seguras, né? Exato, mas então, por que eu não entraria? Porque não existia esse ambiente que existe hoje. E esse ambiente eu comecei a ver ele se formando em 2016, quando eu comecei a ver países discutindo regulação de criptomoedas, emissão,
bancos menores já começando a falar sobre isso, já fazendo custódia. E quando a gente foi para a Suíça, aí já virou a chave de uma vez. Ali eu tive a certeza de que as criptomoedas iam revolucionar o mercado financeiro. Ali, quando você vê... E porque você estava dentro do Eu negócio. estava dentro. Então, quer dizer, naquele momento que me virou a chave, eu falei, nossa, isso é muito forte. Você pode abrir empresa aportando em Bitcoin. Você pode pagar o trem, a passagem do trem pagando Bitcoin. O imposto cantonal é pago em Bitcoin. A liberdade das pessoas, caixa eletrônico. Eu falei, mas que é isso? Eu jogo Bitcoin e sai dinheiro? É. A liberdade. Entendeu? Então, nesse momento que eu vi. Então, essa questão do ceticismo, eu acho que todo mundo um dia vai ser cético, mas no momento em que entender o que isso tem por trás, ele vai dar o clique, e quando der o clique não tem mais volta. Você fala... Eu posso dizer que o bichinho me mordeu. Mordeu. E a partir da hora que morde, você não volta. Não realmente. volta, não Mas volta. aí você tem que entender, né? Tem que entender o que é, para que serve, como funciona e o que é agora e o que vai ser depois. E pensar a longo prazo. O que é agora e o que vai ser depois. Porque o que as pessoas ainda temem é... Não, imagina, como assim? Como não vai ter banco? É impossível não ter banco. Não, não é impossível. Para a gente que já está dentro do meio e entendendo como que funciona, a longo prazo, sim, é possível não existir mais bancos. Eles vão ter que, talvez não nessa figura que a gente entenda hoje, né? Que a gente enxergue hoje, porque eles vão ter que se adaptar. Como você vai fazer a custódia desse valor, que é um criptoativo? Tem gente que, mesmo sendo cripto, não vai se sentir confortável em fazer a custódia ele mesmo. Então, ele vai querer um terceiro. Ele pode optar por... Isso não tem problema. Agora, o que é um absurdo é você pedir por favor para você usar o seu dinheiro. Não, isso não dá. E você ainda pagar para poder pedir por favor. Porque é isso que mais me indigna dentro do sistema financeiro hoje, né? Você é dono do seu dinheiro, mas você não é dono do seu dinheiro. Você não consegue... o que é seu está lá, mas você tem que pedir permissão para usar. Exato. Além da permissão, você tem limites de horários, limites de envios, tudo é limitado. Ou seja, você está amarrado... Justificar o uso do seu próprio dinheiro, quer dizer, você não tem a liberdade de usar como você quer. E outra, você tem que informar nos mínimos detalhes, né? E isso dentro do Brasil. Aí, quando a gente vai falar de dinheiro para... Por exemplo, eu tenho um filho fora do Brasil e eu quero, né, enviar dinheiro para ele porque ele está na Europa, está estudando lá. A dificuldade que é hoje você fazer essas transações de dinheiro fiduciário de um país para o outro. Os valores exorbitantes ou o câmbio exorbitante que se paga. Aí quando você fala, estou livre das amarras, eu faço o que eu quero. Eu transmito para você em segundos da minha carteira para a sua uma dívida que... Né, eu paguei um almoço ontem que preciso te pagar, quero te pagar em moeda. Eu te pago... sem nenhuma intervenção. Isso que você falou, até um dos convidados falou sobre isso, né? Tava com um filho fora do país e tinha que mandar um dinheiro pro filho, e o câmbio pode levar 2, 3, 4 dias. Se você está precisando em emergência, você precisa comprar uma comida, pagar um hotel, comprar uma passagem aérea. Vida. Em cripto são segundos, você consegue fazer a transferência. A gente brinca, mas pode salvar uma vida. Pode salvar. E outra coisa que eu acho super importante, que as pessoas... se informem, porque a primeira coisa é atacar. Tá vendo? Eu te falei, ó, o Bitcoin caiu, eu falei, isso é uma pegadinha, isso... As pessoas se apegam a informações e momentos do mercado, que a gente passou agora um momento sensível, se apegam a isso sem a informação e sem o real fundamento daquilo que é o criptoativo, né? Por que ele foi criado? Por que o criptoativo é uma moeda finita? Tanto a DIN quanto o Bitcoin, por exemplo. É justamente para defender o que a gente vive hoje no dinheiro fiduciário, nas cédulas. Né? A falta de visibilidade, o dinheiro livre, a demanda, né? Vamos fabricar dinheiro nos momentos em que a economia não está bem, vamos inflacionar a moeda. Artificialmente, vamos injetar dinheiro. Mas o que isso traz de benefício? Não traz nenhum benefício. Inclusive, para aqueles que pouparam, eles veem o seu recurso sendo corroído, né? Se você, nesses momentos de incentivos, imprime mais dinheiro, gera inflação... Sim. Então, você está prejudicando justamente aquele lá que poupou,
Sim. que segurou o seu dinheiro quando deveria estar perdendo valor. E perdendo muito. A gente não é à toa que o Brasil está com a nota de R$ 200. Quanto que a nossa moeda desvalorizou desde que o real foi trazido, né? Desde que virou para real? 80%. Como que pode uma moeda perder em 25, 27 anos? Vamos arredondar 30 anos? Como que pode perder tanto poder em tão pouco tempo? É que quando a gente fala pouco tempo, pode parecer pouco para algumas pessoas, muito para outras, mas é que vem silenciosamente a inflação, né? Silenciosamente chegou uma nota de R$ 200 na nossa mão. Opa, isso não é bom, né? E aí a gente defende a moeda que é finita, descentralizada, como o Bitcoin, por exemplo, ou livre acesso, transações dentro do blockchain de acesso transparente, onde todo mundo pode entrar. Auditável, imutável. Imutável, ou seja, como é que você vai comparar uma moeda inflacionária com uma moeda deflacionária e achar que isso é ruim, né? Antigamente a gente tinha as trocas, vamos voltar lá nos tempos primórdios da humanidade, em que o ser humano não tinha dinheiro, mas ele tinha as trocas dele, né? Ele trocava uma vaca por 3 porquinhos, ele trocava uma dúzia de ovos por legumes, e ele fazia aquilo, o valor dele, ele impunha ao produto que ele tinha. Se ele sabia que a vaquinha dele estava gordinha, ele sabia que ela valia mais do que a vaquinha do vizinho que estava magrinha. Mas existia a troca, né? A partir da hora que você começa a ter o dinheiro dentro da população, dentro da sociedade, e aí você tinha as pedras preciosas, onde você tinha uma pedra grande e uma pedra pequena, mas era difícil a divisibilidade disso. Aí você tinha as moedas depois, legal, moedinha pequena, moedinha grande, moedinha que valia mais. Muito ouro, pouco ouro. Pouco ouro, mas mesmo assim a divisibilidade era muito, muito difícil. Aí veio as cédulas, legal. Nas cédulas a gente consegue, cada país tem ali a sua divisibilidade total, né? A nossa hoje vai até R$ 200. Mas o quanto isso, dentro do nosso mundo financeiro, é bom. E outra, analógico, né? O dinheiro que você precisa carregar no bolso e ter... Assim, gente, a gente está entrando num portal hoje de liberdade e dinheiro digital que a humanidade... Nunca viu antes, né? Nunca viu. E quando realmente foi inserido o primeiro Bitcoin em 2019... em 2009... a gente abriu um portal, nova era. É um portal, né? Para o futuro. Uma nova dos era, valores, né? Onde é muito mais prático você pensar que você pode... por exemplo, o Bitcoin tem 21 milhões de unidades e a DIN tem 21 milhões de unidades. O Bitcoin divisível, 8 casas decimais, divisível em 11 milhões de vezes. Legal. Mas em que momento a gente vai chegar lá na frente, seja qual ano for, onde todos os bitcoins já vão ter sido minerados e todas as DINs, por exemplo, já estão no mercado, né? As DINs elas têm 18 casas decimais. Centenas de anos aí para você poder dividir e ainda conseguir comprar um cafezinho na padaria. Mas olha a inteligência, é muito mais fácil você poder dividir em mais vezes do que dar mais, a quantidade maior. Emitir mais, do que pra emitir mais. Emitir mais, sendo que você pode dividir mais. É essa parte interessante. E se a gente voltar não muito longe do nosso passado, final do século XIX, foi quando o dólar deixou de ser lastreado em ouro. E por que ele era lastreado em ouro? O que Bitcoin tem a ver com ouro? Qual é a analogia das duas coisas? Finito, global... Minerável. Aí, quando você volta a pensar, nossa, mas o dólar era lastreado em ouro. Isso era bom ou era ruim? Era muito bom. Para a população, era muito bom. Ela chegou a ser deflacionária. O dólar chegou a ter deflação nessa época. Foi um momento de crescimento econômico em relação à sociedade e à economia. Só que para o governo não era muito bom. E para outros governos não é muito bom quando você está engessado, lastreado em algo que você não tem domínio, né? Então, isso também é interessante de pensar que o Bitcoin veio para... Quando a gente fala do portal, não é nada contra os governos, não é isso. É a favor da população, é a favor de quem usa o dinheiro
em prol de várias outras coisas, seja de economia, seja para guardar dinheiro, seja para transacionar com facilidade. Eu acho que é importante essa história que você passou, esse panorama aqui, desde a época do escambo até as criptomoedas. E a gente vê que hoje o mundo inteiro, de uma certa forma, ele está atrelado a um sistema tradicional de emissão de dinheiro. E quando você pensa na tecnologia que nós temos hoje, ele é meio desconectado com a realidade. Porque se você for pensar, como que essa nota de dinheiro foi parar no seu bolso? Quer dizer, houve uma reunião de pessoas que decidiram imprimir esse dinheiro. Imprimir dinheiro. Eles decidiram, pessoas, tá? No caso, fazendo a analogia do Bitcoin, vamos falar do Bitcoin. Ele já está escrito no software. A regra dele já foi definida e ele é imutável. Então, não tem nenhuma pessoa... É aquele número e acabou. Que influencia se vai ter mais, se vai ter menos. É aquele número de acordo com aquela regra. Então, primeiro você teve a emissão, onde pessoas decidiram por X motivos, a impressão. Manda uma ordem de impressão lá para a Casa da Moeda. A Casa da Moeda vai pegar o papel, né? Que é árvore, joga pros bancos. que falam questão ambiental do Bitcoin, mas que tem árvores que foram derrubadas para fazer aquele papel, né? Energia é gasta para imprimir água, tudo que você pode imaginar para gerar uma nota de papel, tinta, né? Elementos N para você proteger. Caminhão transacionando. Não, mas nem imprimiu ainda não imprimiu. Estou falando só antes de imprimir, né? Imagina. Antes de imprimir, não, os caminhões para levar os insumos para Casa da Moeda, tal, toda aquela cadeia produtiva maciça girando, uma fábrica no mundo inteiro para imprimir aquilo, para separar, para fazer para dinheiro, pôr no carro forte, para levar para o banco, para ir para caixa eletrônico. E tem questões de segurança também. Sim. A gente sabe que no Brasil que manuseio, contagem, etc. É uma loucura para esse dinheiro cair no seu bolso. Quer dizer, agora, quando você fala da criptomoeda, do Bitcoin, por exemplo, um grupo de pessoas reduzido idealizou... Eu não estou com o celular aqui, mas eu ia falar, tá aqui, ó, né? Meu dinheiro tá aqui, ó. Não, você levanta o celular... Exato. Então, um grupo de pessoas reduzido, né, que a gente conhece como Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe se é uma pessoa, se são 10, criaram esse software e divulgaram. Quanto que não economizou de energia, de recursos, de trabalho e a abrangência mundial. Quer dizer, quando a gente está falando isso, é para uma moeda de um país. Se você precisar viajar para o outro, você tem que pegar essa aqui, converter no outro, e num lugar. Quer dizer, olha o mecanismo de uso de um valor. Então, quer dizer, quando você começa a colocar elementos reais e comparar um com o outro, com fatos e não com informações vazias, então, né? Então, é tão nítido olhar... É tão nítido que quando a pessoa entende... Por isso que eu falo que o ceticismo vai até o ponto que você entende as coisas. Exatamente. Quando você entende, fala assim, não, peraí. E isso é um negócio legal também, da gente enfatizar, que as pessoas entram... Né, quem não conhece, quem não tem a informação, entra em desespero em momentos que a gente, hoje, não tem mais dor de barriga olhando o mercado. A gente... tem posições em várias outras moedas e a gente entende que essa turbulência acontece, mas que ela passa, né? E que o grande ponto dos criptoativos, seja Bitcoin ou seja outro, não é o agora. É o lá na frente. Lá na frente. Então, por que eu vou me desesperar com mídias e informações sem fundamento de energia e tudo mais, que se você fizer, botar a conta no papel, fazer dinheiro é muito mais caro do que fazer Bitcoin, né? Porque esse foi o grande tema agora que foi lançado. E as pessoas se desesperam e vendem a troco de nada. Né? Se desesperam por quê? Porque elas não entenderam e porque elas não têm informação. Ou colocaram mais do que deveriam, né? Porque você tem que saber, quando você pensa a longo prazo, você tem que saber qual que é o dinheiro que eu não vou mexer durante 5 anos. Você não pode machucar o atual... Exato, ela não pode ser a sua reserva do dia a dia. Você tem que ter a sua reserva líquida ali para caso de uma eventualidade que acontece. Sim. Poxa, precisei, bati o carro, precisei pagar a franquia, deu isso, algum problema que acontece, você precisa de dinheiro, você não vai precisar se desfazer das suas criptomoedas. O valor que você compra em criptomoeda é o valor para o longo prazo. Esquece. Quem começar a olhar isso, falar assim, eu estou comprando isso para 5 anos. Quem que seja fizer 10. Isso, que seja 10, quem fizer isso vai...
está ganhando no longo prazo. Agora, a volatilidade ela existe, vai existir sempre, é uma característica do mercado e vai realmente filtrando, como você falou, as pessoas que entendem das pessoas e as que entraram... vão entender. E as que vão entender. As que vão né? entender. Porque um dia todo mundo vai, né? Foi o que eu postei esses dias. Eu estava fazendo um post no Instagram, porque estava aquele alvoroço todo, e eu postei exatamente isso. Eu falei, a partir da hora que a gente tem uma demanda hoje muito grande, jovem, dentro do mercado, ainda não entendedora. É uma questão de amadurecimento de mercado. A partir da hora que a grande maioria estiver madura, mídia não vai mais afetar. Não vai. Porque as grandes empresas ou pessoas que estão fazendo hold, eu, você, ou grandes instituições, elas estão ali por um propósito. Elas estão ali a longo prazo porque elas entendem o fundamento da moeda, seja aquela ou sejam outras. Então, a partir da hora que a gente mudar, porque hoje a grande maioria não tem a informação. Quando a gente fizer isso aqui, mídias como essas bobagens que apareceram vão ser irrelevantes, elas não vão afetar. Então, a gente vai chegar nesse momento, é uma questão de maturação de mercado. Como a internet lá atrás era difícil de se explicar e ninguém entendia, para que servia a internet? Não, e outra, hoje vai entrar o Web 3.0. Criticava a internet, isso é muito perigoso, isso é lugar de hacker, seus filhos não vão poder ter acesso. E agora a gente vai entrar na internet dentro do blockchain. Sim. Ou seja, a gente vai entrar na Web 3.0, a gente vai sair daquela... Né? A gente já teve a discada, que era o basicão. Depois veio a banda larga. Viemos para o que a gente vive hoje, que é essa demanda onde você mesmo faz... Você consegue dominar a internet a seu favor, fazer o seu, né, seus posts, seu trabalho de mídia. E agora o 3.0, que o blockchain entrou para ficar. A gente sempre nessa fase, sempre de transição, você sempre tem os críticos, né? Por exemplo, quando teve, desde a internet 2.0... Quando começaram os streamings, ninguém acreditava, isso aí não, só ainda acreditava no DVD, né? Exatamente. Então, quer dizer, foi o que a Blockbuster teve a chance de sair na frente, a Netflix, que a Netflix era um serviço de delivery de fita VHS nos Estados Unidos. Quer dizer, eles enxergaram para onde podia ir, quer dizer... Se a gente entender o que o Motorola começou e o que ele é hoje, exato, o poder que o celular tem hoje na mão e o que ele servia quando ele apareceu, o que ele servia? Ele era só um meio de ligação, um meio de comunicação entre duas pessoas. Acabou. Era ligação. Não é que existia um textinho na época do primeiro Motorola. Exato. Era somente uma ligação que você não precisava estar naquele ponto fixo. E aí tá a diferença de quem enxerga para onde pode ir e quem não enxerga. Quando você falou Motorola, quer dizer, é uma marca que hoje os mais novos não devem nem conhecer. E era o maior fabricante de celulares do mundo. Aconteceu com a Nokia também. Mas né? Olha o que virou o celular hoje para o ser humano. Então, se a gente fala hoje do que é um criptoativo, você imagina o que a gente vai falar daqui 20, 30 anos. É isso que eu falo. Eu quero viver mais tempo do que eu posso para ver o que a tecnologia vai trazer, principalmente na Web 3.0, que vai ser a internet no blockchain, que vai ser um negócio avassalador em termos de tecnologia. As DEFs, né, que estão entrando agora com tudo também. Tanta coisa nova, tanto você tanto falou produto. do Web 3.0, eu vi um projeto que eu gosto muito, que é de streaming em alta resolução. Porque diz que um dos problemas do streaming é o last mile, né? Você entregar em altíssima resolução. E tem justamente uma plataforma em blockchain que remunera os usuários que deixarem seus computadores ligados para fazer a entrega dessa última last mile. Por exemplo, no bairro vão ter os computadores ligados para entregar esse conteúdo de altíssima resolução. E aí, como que faz? Se você deixa o seu computador disponível para isso, você é recompensado na moedinha dessa rede. Então, você começa até a forma de receita das pessoas vai mudar de ponta cabeça. Muitas pessoas que vão ter receita com ferramentas em blockchain. Entendeu? Você tem os stakes, hoje em dia, o que é? Você deixar travado uma criptomoeda e você ser remunerado como se fosse um pagamento, juros que você está recebendo, né? Um investimento. Então, você deixa travado através de um smart contract, que é um contrato inteligente, que vai fazer a gestão daquele ativo. Ou seja, o sistema financeiro inteiro vai passar por uma revolução. Bom, hoje quem minera
quem faz mineração, seja qual for a moeda, descobriu uma nova maneira de ganhar dinheiro, não Exato. somente na compra das moedas. Exato, deixando né? o computador ligado, minerando. Você está fazendo o quê? Você está colocando a sua energia... Você está fazendo uma troca. E o seu poder computacional, que é o seu processamento, para trabalhar para você, enquanto você não está lá... Em prol de uma rede que vive de ajuda... Isso é mundial. Exatamente. Isso é mundial, quer dizer, a gente liga o computador aqui... Eu ia falar computacional, é exatamente isso, computacional. Né? Que é uma rede... Sim. Onde todos os computadores, para quem não sabe, né, porque ainda assim falta informação das pessoas entenderem como funciona a rede, principalmente do Bitcoin, né? Uhum. Porque todos os computadores falam entre si. Sim. E as pessoas têm essa dificuldade de entender o que é a mineração, como funciona. Mas se acabar a luz... Não, calma. Você tem que acabar a luz da Terra. Do planeta inteiro. Do planeta inteiro. Qual é a chance disso acontecer? Aí já morreu todo mundo. Vamos falar só um pouquinho sobre isso, acabou... até para esclarecer quem está com essa dúvida, né? Um pouquinho por cima, lógico, não vamos entrar no detalhe. Mas a rede, ela é uma rede mundial, onde cada computador, que são milhões de computadores, existiram bilhões de dólares em investimento para instalar, cada um colocando o seu. Sim, porque eles têm que ser capazes, né? Eles têm que ser capazes. Então, cada computador desse é chamado minerador, né? Que é um computador que tenta resolver problemas matemáticos para validar a transação. Então, se você passa um Bitcoin da sua carteira para a minha, essa rede vai olhar essa transação e vai competir para quem consegue resolver o problema, né? O problema matemático que existe entre transferir da sua carteira até a minha. E vai dar o ok, porque eles vão estar dando a certificação de que eu tirei do meu e passei para o seu. Exato, mas quem conseguir vai receber uma recompensa. Isso. É uma fração de um Bitcoin, vai receber como recompensa por isso. Então, quem deixa o computador ligado para fazer esse tipo de trabalho... E é um número de transações absurdas vai receber, diárias. Exato, são muitas transações diárias, milhões de transações diárias. Então, é assim que funciona legal, a rede. Então, quando a pessoa entende esse conceito, e essa é uma rede que ela é autorregulada. Se você desliga alguns computadores da rede, aumenta a recompensa para quem ficou. Porque você está dividindo em menos pessoas. E aí, se as pessoas que estão fora veem que aumentou a recompensa, elas entram, aí diminui. Está sempre balanceando. Então, foi o que você falou, se apagar metade do planeta não tem problema. E a outra metade ficar ligada, continua funcionando o Bitcoin. Na verdade, a outra metade vai estar ganhando uma recompensa um pouco maior do que antes. Exato. É isso. Então, assim, é um mundo realmente, é uma nova era. Muitos céticos ainda, obviamente. E eu tenho amigos pessoais, né? Que eu converso, são pessoas que são difíceis porque elas estão ali pragmáticas, porque elas querem acreditar que vai dar errado. Sabe qual porque que é? Elas querem que aquela opinião dela seja correta, mas não existe ainda. Sabe que eu acho que a gente tem que começar a ser mais direto com as pessoas? Eu tenho feito isso e tem dado certo. A pessoa fala assim, não, porque eu sou cético e tal. Eu falo assim, bom, vamos deixar claro. Você não acredita ou você não entende? Qual que é a pergunta? Eu quero saber, você não acredita ou você não entende? Porque essa pessoa fala, aí a pessoa trava assim, porque muitos não entendem, tá? E aí eu falo assim, então faz um teste. Pega R$100. R$100 vai te machucar muito para você colocar e testar? Vamos lá. Faz o cadastro aqui no Exchange, usa, e eu vou mostrando como que funciona. Foi o que eu fiz no Dia das Mães, eu dei... meus pais já compram Bitcoin com frequência, Você né? deu de presente. Mas eles não tinham comprado Ether, né? E eu dei para minha mãe um presente, falei, mãe, abre uma carteira de Ether. Legal. E aí eu dei Ether para ela. Aí ela me ligou na semana seguinte, falou, olha, filho, aumentou aqui. Eu falei, segura... Que no final do ano, quando você estiver vacinada e tal, você vai comprar uma viagem de navio com esse presentinho que eu dei, que foi pequeno agora. Ele vai ser provavelmente uma viagem de navio que você quer no final do ano. Ela, lógico que semana passada derreteu tudo, né? Ela perdeu, virou quase nada, né? Mas vai voltar. Mas realmente é para a pessoa ter ciência do que acontece. Eu já fiz o trade da moeda. Eu já cometi o erro de achar que eu ia ganhar dinheiro com o sobe e desce. Não perdi em nenhum momento que eu realmente me propus a fazer aquilo. Não perdi. Mas o fundamento não era aquele.
né? Não era o comprar e o vender. Não, eu vou por aqui, fiquei ali 5 dias sem dormir, acordando de madrugada, porque o nosso mercado é 24 24 horas. por 7. Mas para quê? Então, assim, não. A partir da hora que eu entendi que eu coloquei o valor, eu escolhi, cada um escolhe o valor, aquilo que a gente comentou. Não é para você perder o sono, mas é para você fazer bem feito. É um plano a longo prazo. Para mim, é de um mínimo 5 anos. Exato. Não mexo. O projeto, na verdade, é de 10. Eu quero ver se eu vou ter ansiedade de segurar os 10. Não, para isso eu estou fazendo para meus filhos que eu ainda não tenho. Né? Mas eu acredito que sim, os 10 anos próximos, né? A gente já teve 12. Já se passaram 12. Olha tudo que aconteceu nesses 12 anos. Então, os próximos 10 vão ser incríveis. Olha o que aconteceu de 2020 para cá, que foi a nossa grande virada de chave. Acho que a gente deu uma acelerada de uns 4 anos de mercado. Isso no mínimo. Com o que aconteceu na pandemia, o que ela nos trouxe de bom e o que ela nos trouxe de ruim, né? Eu acho que ela trouxe todo esse lado positivo do online, do home office, do criptoativo, de novas ideias, de coisas mais fáceis. Pagamentos digitais. Coisas mais fáceis, né? Eu preciso fazer uma reunião, tá bom? Vamos fazer uma reunião online. Eu preciso ter dinheiro digital, eu preciso pagar uma pessoa que está lá do outro lado do planeta. Eu pago em segundos, eu tenho taxas ridiculamente baixas em relação a isso. E eu acho que é nossa função também ir educando essas pessoas. Por exemplo, eu tenho fornecedores aqui no Brasil que a gente já paga em Bitcoin. Você ensina ele, fala, olha, faz o cadastro na exchange, entra, sobe sua documentação, aprova, me passa o número da sua carteira, a gente transfere em cripto e converte para reais e coloca no sistema financeiro normal. Quer dizer, a gente mostrando o que funciona e como funciona, a gente começa a desmistificar toda essa questão das criptomoedas. E eu acho que essa parte também de mudar um pouco o mindset do brasileiro em si, falando um pouco do brasileiro, eu acho que o Pix ajudou muito isso. As pessoas eram muito também aquela coisa engessada do banco. Meus próprios pais têm super dificuldade em relação à modernidade. Sim. Essa molecada, essa parte jovem, eles não vão ter o mínimo problema de conhecer uma exchange, de lidar com o digital, porque eles estão com o digital na mão desde que eles nasceram. Eu acho que o mais difícil é mudar o mindset das pessoas mais velhas, principalmente do brasileiro, que é acostumado a ir no caixa eletrônico pagar um boleto de luz, né? Então, como é que eu ensino essa pessoa a entender, primeiramente, o que é um Pix, a entender o que é um aplicativo, a fazer todo o processo online, a trabalhar com a vida online para falar, oi, você conhece a blockchain? Você conhece a moeda digital? É mais difícil essa pessoa ter o acesso, mas não é impossível. Não, exato. E acho que essa é uma coisa natural. E a gente fala muito de blockchain porque nós somos da parte, né, técnica, a gente desenvolve, a gente entende a fundo. Mas, no meu ver, o usuário final não vai precisar ter acesso. Saber o que é blockchain. Ele vai pegar o valor dele, vai transferir, ele vai ver que foi fácil. Assim como quem falava de internet antes, falava de protocolos. HTTP, HTTPS, né, TCP/IP, né, o modem, como que se digitava, TDP. Então, tem uma série de siglas que só quem era nerd mesmo, né, usava. Quer dizer, eu gostava de montar meus computadores, colocar o fax modem lá e discar e conectar com os meus amigos. Então, aí é uma vamos dizer assim, uma linha de pessoas, né? Um grupo de pessoas que são pioneiras, que são early adopters, que usam. Mas quando você passa isso para as pessoas, quer dizer, quando eu vejo meus pais fazendo compra online do mercado, da farmácia, vão chegando as coisas, Mercado Livre, fazendo tudo online, quer dizer, eles não sabem protocolo da internet. Mas é a mesma sabem coisa, usar. Sabem usar. Então, a gente tem que trazer a usabilidade das criptomoedas para as pessoas, quando eles entenderem ou quando começarem a usar de uma forma fácil, né? É por isso que a gente tem uma área aqui só de user experience para o usuário fluir de uma forma simples. A gente não quer que quem compre as criptos sejam só os traders, que vão um monte de gráfico, quando eu compro, quando eu vendo stop loss, não sei o quê. Quer dizer, um monte de coisa que é para o mundo dos traders. Ninguém sabe que funciona. Não quer, não vai precisar como Wealth Builder aqui da Dynasty, né, trabalhando aqui dentro e trazendo pessoas que nunca tiveram acesso aos criptoativos,
Primeiro eu falo, olha, agora é uma grande oportunidade para você entrar para o mercado, por mais que você não conheça. Ah, mas eu não sei usar, eu não sei entrar, eu não sei essas coisas de comprar e vender. Não, mas você não vai entrar nesse mundo Você de não é comprar. trader. Você não vai virar um trader de mesa, você não vai trabalhar lá sentado igual um vendedor de ação, Aham. Um operador de entra, bolsa, né? operador de bolsa com balcão lá, o pregão. Não, calma, você vai operar numa plataforma com facilidade, trazer para a pessoa a experiência de mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né? Exato. Bom, Eli, muito obrigado pelo bate-papo. Imagina. Acho que a gente cobriu bastante coisa Legal. aqui. Foi bacana. Espero que você volte outras vezes para a gente falar E as mais. mulheres mundo cripto, né? E as mulheres mundo cripto. Vamos aumentar essa Tá população. trazendo bastante mulheres para o mundo cripto? Sim. É? E principalmente quem nunca teve acesso pela É. primeira vez. Trazendo realmente para o conhecimento e pessoas até de mercado financeiro tradicional, pessoas que conhecem a fundo o mercado tradicional e está abrindo uma janelinha pequenininha, aí entra a luz do sol e fala, Do conhecimento, uau, né? fala, uau, foi uma aula. E as pessoas estão muito interessadas. Acho que não tem mais volta. É um caminho sem volta. Tá bom, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Hoje falamos com a Eli Miranda no nosso Gymcast. E acompanhe a gente, siga a gente nas nossas redes sociais. Obrigado, pessoal.